E aí, galera do Me Salva, estamos falando de língua portuguesa e nessa aula vamos trabalhar com a estrutura e sequência de frases e parágrafos. Para que possamos ter um entendimento completo desse conteúdo, precisamos lembrar algumas noções. Primeiramente, a noção de frase. O que é uma frase? Para isso, vamos observar um título de uma exposição nesse folder. A Modernidade Impressa, Artistas e Ilustradores da Livraria do Globo. Temos um enunciado de sentido completo. Conseguimos observar nesse enunciado uma noção inteira a respeito dessa exposição. Vemos também que nesse título não há verbo. Essa frase será então uma frase nominal, pois não há verbo. Se por acaso introduzíssemos um verbo nesse título, ou ainda, nesse caso, a Modernidade Impressa, nova exposição em Porto Alegre, impressiona amantes da arte e artistas. O que foi feito aqui? Foi introduzido um verbo. Quando nós temos um enunciado de sentido completo na presença do verbo, nós teremos uma frase verbal, ou ainda chamada de oração. O conjunto de orações, que pode ser uma ou mais, e o que é o conjunto de orações? Como a gente sabe quantas orações tem? Pelo número de verbos. Nesse caso, há um verbo, poderia haver mais de um. O conjunto dessas orações, ou a oração em si, forma o período. Podemos dizer que o período é tudo aquilo que vem até o ponto final. Para sabermos a sequência, precisamos saber a estrutura das frases e dos parágrafos. É isso que acabamos de ver. O parágrafo, queridos, é justamente a união desses períodos dentro de um texto. Então, nós estamos falando de duas unidades que se complementam. Na verdade, todas elas se complementam, mas o parágrafo, ele é o elemento principal de um texto. Para que possamos ter textos, precisamos ter parágrafos, pois parágrafos são unidades que se constituem a partir de períodos. Podemos ter um texto com um único parágrafo, mas sempre com períodos, porque isso constitui o parágrafo. Na estrutura do texto, vamos observar agora o folder no seu interior, nós vemos o texto explicativo dessa exposição constituído por parágrafos. Nós podemos identificar o parágrafo pela sua imagem, né, esses blocos, e os blocos se formam justamente porque há um tópico frasal, né, há um assunto único em cada um desses parágrafos, por isso que eles se dividem, e dentro de cada um desses parágrafos há mais de um ponto final, configurando mais de um período. Tudo bem, queridos? Lembrada dessa estrutura do texto, nós precisamos lembrar que dentro do texto a articulação ela é feita por dois processos. Pode ser feita pela pontuação ou ainda pela coesão. Nós vamos lembrar, queridos, justamente o que é a coesão. Vamos lembrar, então? Para que possamos lembrar de uma maneira mais eficaz, eu gostaria de trazer uma questão de uma prova. Queridos, a coesão, vamos falar brevemente, mas bastante importante, sobre o que é a coesão. A coesão é aquilo que costura um texto. É esse processo da língua que ajuda a operar muitas palavras dentro de uma unidade. Pode ser essa unidade uma frase, um período ou ainda um parágrafo. Então, essa coesão é justamente a habilidade que a língua tem em se comunicar e assim costurar pequenas unidades para formar uma maior. Como é que isso aparece na prova? Dessa forma, no trecho, observem comigo, esse é o desejo dos jovens que também já mudaram e agora estão mudando, mas de olhos bem abertos para cuidar do mundo em que vivem. A palavra destacada introduz a ideia de. Observem comigo, antes de analisarmos a palavra para, que há outras palavras que se assemelham na função, tal como para. Nós temos a palavra e a palavra mas. Aqui, na primeira parte desse trecho, esse é o desejo dos jovens que também já mudaram. Estão sonhando. Quem é que sonha? São os jovens, né? Então, o que nós observamos, queridos? Que há dois verbos, logo duas orações, que precisam de uma articulação para estarem juntas nesse período. Quem é que constitui
o que é que faz essa costura, essa palavra e, ou ainda chamado de conetivos, ou ainda, como vamos ver em seguida, de nexos. Os nexos vão aparecer nas provas de vocês. Talvez não chamem isso de coesão. Talvez chamem isso de estrutura e sequência de frases e parágrafos. Talvez não chamem de nada disso como nessa questão. Vão pedir que vocês analisem essa palavra que costura duas frases, duas orações, dois períodos, dois parágrafos. Observem na sequência que temos uma outra palavra que também costura. E quando costura, atribui sentido. Quando os jovens estão sonhando, eles estão de olhos bem abertos. Essa informação, ela parece se contrapor à ideia anterior, porque quando sonhamos, estamos dormindo de olhos fechados, né? Então, esse mas costura, estabelecendo uma ideia de contraposição. Em oposto ao que o e estava fazendo. O e adicionava, né? Trazia uma ideia de adição, enquanto que o mas não, estabelece uma oposição, um contraponto ao que recém foi dito. Essa palavra, assim como o e, também costura, atribuindo sentido. Por fim, o para vai desempenhar a mesma função. Quando os jovens, o desejo deles é de também mudou e também eles estão sonhando, por que eles fazem isso, né? Com qual finalidade é feito isso? Para cuidar do mundo em que vivem. Então, o para costura essa oração com as anteriores, atribuindo o sentido de finalidade. Qual é a finalidade desse sonho? Qual é a finalidade dos jovens estarem fazendo o que fazem, né? Para cuidar do mundo em que vivem. É dessa forma, queridos, que a coesão, ou ainda a estrutura e a sequência de frases e parágrafos, pode aparecer na prova de vocês. Um outro detalhe importante que eu gostaria de observar ainda nesse exercício é que esse conectivo e, ele junta duas frases, duas orações, porque há verbos que acontecem sozinhas, que são independentes. Eu posso dizer, esse é o desejo dos jovens que também já mudaram. Ponto. Há uma noção, um sentido completo. Ou ainda, eu posso dizer, estão sonhando, são os jovens que estão sonhando. E o que eu observo? Nós temos dois verbos, logo duas orações que estão sendo costuradas, mas na verdade poderiam ser isoladas uma da outra. Poderia pôr um ponto e começar uma nova frase, um novo período com o verbo seguinte, com essa locução verbal. Tudo bem? Por que eu gostaria de lembrar? Por quê? Porque isso vai ser bem importante para que veremos em seguida. Logo, observem também aqui embaixo, para cuidar do mundo em que vivem. Quando eu observo esse trecho desse período, observamos que para não me deixa pensar esse trecho do período de maneira isolada. Eu não posso dizer para cuidar do mundo em que vivem. Por quê? Porque não há sentido completo. Professora, o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Queridos, justamente com a classificação dos nexos, que é importante que vocês lembrem. Então, queridos, o que vamos observar agora? Justamente os nexos oracionais. O que são os nexos oracionais? São o recurso da língua que costura uma oração à outra. Na gramática, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser coordenativos ou subordinativos. Quando eles serão coordenados? Quando eles ligam orações que são independentes entre si, como acabamos de ver, entre si. Enquanto que os nexos oracionais, essas palavras que ligam orações, quando são subordinativos, eles não são independentes entre si, eles se subordinam, eles são dependentes entre si. Uma oração precisa da outra. Então, essa diferença vai fazer também com que nós possamos reconhecer melhor os nexos oracionais dentro dos exercícios, dentro das frases. Então, vamos lembrar dos nexos oracionais coordenativos? Quais são eles?
Aqui, queridos, e, mas, ou, logo, porque esses são os principais. Vocês podem lembrar desses, mas lembrem principalmente do sentido. É o sentido que vai resolver as questões, não a decoreba desses nexos oracionais. De qualquer forma, se vocês querem se sentir melhor e observar com bastante cuidado, podem olhar a tabela dos nexos oracionais ou ainda lembrar desses principais. O e, o sentido de adição, o mas, o sentido de aquele que se opõe, né, o adversativo, o ou é o alternativo, o logo, o conclusivo, ou ainda o porquê explicativo, aquele que explica. E os subordinativos podem ser diversos. Vocês podem se lembrar desses que estão no quadro. O se, o porquê, o embora, o quando, o a fim de que, o conforme, o como, o tão que e a proporção que. Agora, o que vocês precisam se lembrar desses nexos subordinativos é também o sentido que eles possuem. Na verdade, não é se lembrar, né? É ter atenção. O se é o sentido de condição, o porquê, de causa, o embora, de concessão, o quando, de tempo, o a fim de que, de finalidade, o conforme, de conformidade, o como, de comparação, o tão que, de consequência e a proporção que, de proporção. Queridos, vocês me perguntam, professora, eu vou me lembrar disso tudo? Não precisa decorar. Mais uma vez, dentro de um texto, nós conseguimos identificar essas relações, assim como identificamos no exercício anterior. Ok? Então, era isso, queridos. Um beijo, até a próxima!